Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Náutico Além do Mar, o podcast da Marina Itajaí, aqui direto dos estúdios da Marina. Estou aqui com a nossa querida Lari. E eu estou aqui com o diretor da Marina Itajaí em mais uma edição do podcast que tem como objetivo desmistificar o mundo das águas, trazer as pessoas cada vez mais próximos do mar, das águas e ver quanta gente está envolvido aqui na nossa terra, na nossa costa, no nosso litoral. E hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco, porque náutica e gastronomia, né, Carlos, andam Exatamente. lado a lado. E nós temos o grande privilégio de trazer aqui uma itajaiense, que é uma estrela, que é uma das 5 melhores chefes amadoras do Brasil. Saiu recentemente do MasterChef, a nossa Masterchef, que todo mundo torceu, que para nós você é uma vencedora, né? Um privilégio te receber aqui, representar tão bem Santa Catarina. Colocada no MasterChef. Quinto lugar. E semifinalista. Semifinalista. Fez pratos maravilhosos, um exemplo de superação, né? Não deve ter sido um desafio para você, né? E como é que começou, antes de saber do MasterChef em específico, que é um programa que com uma enorme audiência da Band, né? Como que começou esse teu interesse pela gastronomia? E, Jussi, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Imagina, prazer todo meu estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto é um assunto que interessa muita gente. Barco e gastronomia realmente é muito interessante. Meu maior interesse com a gastronomia vem de criança. Eu sempre falo sobre isso. Os meus pais eram donos de restaurante aqui em Itajaí. Durante longos anos, eles foram proprietários do restaurante. A gente tem até uma foto aí para mostrar, né? Onde é que era o restaurante? Ele ficava na frente da igreja matriz, da igreja 1040. 1040. Exatamente. O pessoal talvez mais antigo vai lembrar. Muita gente viveu essa época e as pessoas me mandam muito, tu era filha do Jaime do 1040, né? Que legal. Então a minha mãe era autodidata, era cozinheira. Ela de cozinhava? Mão cheia, sim, sempre ficou à frente do restaurante. E eu aprendi muita coisa com ela, muita técnica. Mas eu era curiosa demais, viu? Que não são as melhores, aquela comida afetiva do coração, Exato, né? E a parte de confeitaria, que eu também tive alguns destaques no MasterChef, veio da avó. A minha avó era uma doceira de mão cheia. Legal. Então, uniu aí as duas situações. Mas tu, na tua vida profissional, tu cresceu, se profissionalizou em gastronomia? Não. Foi sempre um hobby. Não. Gastronomia para mim sempre foi um hobby. Inclusive, eu quis lá no início, quando eu fiz uma faculdade, quando eu fiz a opção de uma faculdade, eu queria a gastronomia e os meus pais diziam, não faça isso, porque é tão intenso, é desgastante, restaurante é cansativo. Eles tinham um restaurante... Tinha uma vida de experiência. Exatamente. Né? Chegou a um período de 24 horas, então eles ficavam muito tempo com o restaurante aberto, né? Então, era realmente desgastante, até entendo esse lado deles, mas a Jussi ficou com o coração na gastronomia. E aí decidiu participar do MasterChef. Como que surgiu essa ideia de você participar de um programa e se expor em rede nacional? Exatamente. Era a minha maior preocupação, era a exposição, né? Eu tinha muita preocupação desse lado, exposição. Precisa de coragem realmente, a gente não sabe o que pode enfrentar, o que as pessoas vão achar e te julgar de que forma. E isso era a minha maior preocupação. Mas, graças a Deus, eu consegui aí conquistar um público que é fiel e me deu muito apoio. Fiquei muito feliz com isso. E como é que é esse processo? Porque de primeira tu entrou, como é que foi isso? Não deve ser fácil você entrar lá, né? Deve ter muitos candidatos. Você estava dizendo pra gente que foram mais de 37 mil mais de 37 mil candidatos. Todas as temporadas eles estão sempre evoluindo mais, então cada vez mais difícil. Um programa de super audiência. Exatamente. E o amador, a temporada amador, eu acredito que seja ainda mais concorrido. Né? É mais desejado também. Muitas etapas.
etapas. Eu acho que é a realização de sonho de muita gente, né? Sim. Oportunidade de entrar no mundo da gastronomia, abrir portas, porque é um programa que realmente muda a vida e ajuda muito a entrar nesse mercado com toda certeza. E foram vários testes, né? Tu estava comentando, foram vários testes até você conseguir realmente ser selecionada para ir para a TV, né? Exatamente. E até ir pro programa, né? Para o programa, exato. Como é que funciona isso? Mando lá um e-mail, como é que é? Então, as inscrições elas ficam abertas num determinado período, se eu não me engano, em novembro, elas abrem, em outubro, por ali. E então você manda um vídeo de inscrição, você cozinhando e falando da sua vida, né? Falando um pouquinho, cozinhando e falando ao mesmo tempo. Então, até uma dica que eu dou muito para as pessoas que me perguntam é sempre fazer algo diferente, nunca uma coisa trivial, porque eles têm muitos vídeos a serem selecionados, então, de repente, fazer algo que chame a atenção e que prato faz que tu diferença. fez, Jussi? Eu fiz Na última vez, tu tentou algumas vezes, né? Eu tentei 4 vezes. Tentou 4 vezes. 4? As 4 vezes eu fui chamada, eu fiz provas. Tu chegou à próxima etapa. Todas elas eu fui chamada e fiz provas, mas só nesse, então, que eu fui seguindo adiante e fui tão longe, né? O prato que eu fiz um risoto de camarão, só que com um empratamento mais bonito. Eu fiz uma tuile de tinta de lula e um espeto de camarão sobre o risoto, que foi baseado na festa do camarão de Porto Belo. Que legal. Ou seja, a conexão com o mar tá aí. Uma das especialidades dela são Pratos frutos do mar. Exatamente, minha especialidade, frutos do mar. Sim. E aí tu é selecionada, aí tu vai para São Paulo, porque esse vídeo tu fez em casa. Em casa, e eles aí tu vai para São Paulo, tem várias provas lá. Exato, eles chamam para fazer uma prova presencial, que ela dura em média de 20 minutos, então você fica na frente dos chefes e eles te fazem os perguntas. Chefes do... Não, são outros chefes são outros que vão chefes. fazendo as seleções. A pressão não começa já de cara, assim? Não começa de cara, mas são chefes maravilhosos, muito renomados já. E chefes que realmente sabem do que a gente está falando, né? Então, o medo é muito maior porque você não sabe o que está te esperando ali. Então, são várias pessoas que te avaliam de uma forma geral, não só da gastronomia. Então, junto com a cozinha, a gente responde várias perguntas, que daí... só passando para saber, que é segredo que a gente não pode E falar coisas pessoais também, né? Tu falou que existe todo um treinamento e preparação pessoal, né? Porque não é só chegar lá e cozinhar, né? Não é tão simples, né? É desafiador, né? E vocês ficam confinados, realmente, né? Vocês ficam num espaço, num apartamento... Sim. Durante todo o programa. A gente só entra no confinamento depois que você recebe o avental. Oficialmente, você entrou, faz parte do quadro de participantes. Nesse momento, a gente entra em confinamento, ficamos num hotel reservado para nós, então... Não tem contato com ninguém de fora? Não temos contato com ninguém, nem com a família. Nem telefone? Nem telefone durante o dia. Quanto tempo? Aí o tempo depende de quantas provas vai evoluindo. Sim. No meu caso, deu 3 meses de 3 confinamento. 3 meses? Quantas provas gravadas? Foram 19 provas gravadas no meu caso e eram 20 episódios. Então eu fiquei 19 episódios, mais o 20º, que eu também estava lá de alguma forma, porque eu estava ao vivo participando do programa. Né? E você admira algum dos chefes, assim? Nossa! Porque qual que foi o teu sentimento ao ver aqueles 3 maravilhosos chefes na tua frente? Eu acho que a realização maior do MasterChef é estar na presença deles, de pessoas tão incríveis que a gente sabe que estão ali para te avaliar, né? Então, esse momento é muito incrível. Eu sempre fui muito fã do chefe Jacan, do Eric Jacan. Sempre. Ele é todo fofo, gente. Ele é todo fofo, né? Não é só TV. Eu também acho, ele é todo fofo. Ele é gentil, ele é educado, muito educado, e se ele gosta de verdade, ele tenta passar muito conhecimento pra gente. Ele talvez não apareça e não demonstre isso na TV, mas ele realmente é um chefe
incrível de conhecimento. Eu passei a admirar ele muito mais por tudo que eu vivi e ouvi dele lá dentro. Ele sabe exatamente as coisas. Ele teve um momento, até vou contar para vocês esse episódio que foi muito bacana, não apareceu na TV. Eu estava fazendo uma prova em equipe que era bolo, confeitaria. Era o aniversário do programa que fazia 10 anos. E eu estava batendo a massa do meu bolo, que tá aí uma coisa que eu também domino bem, é bolo por causa da referência avó, né? Então, eu estava lá batendo e super segura do que eu estava fazendo, espumando aquele bolo todo. E o chefe Jacan passou na minha bancada e disse, isso não vai dar certo. Eu tremi na base, porque já estava no meio da prova e o tempo estava contando. E eu perguntei, mas por que, chefe, não vai dar certo? Não vai dar certo, faz outra massa. E eu confiava muito no chefe Jacan. Sempre. Se ele dissesse o que ele dizia para mim era a lei. Eu não achei nunca que ele blefava. Sempre achei que o que ele falasse para mim era muito real. Então, eu peguei nova batedeira, novos ingredientes e comecei outra massa. Isso coisa de segundos. Eu consegui mover tudo e fiz a outra massa para me garantir. E eu assei. Aí tu fez as duas? As duas. As duas deram certo. Chefe Jacan! As duas deram certo. Mas aqui, ele deu a dica, ela cresceu por quase 3 centímetros a mais de altura, com a dica que ele deu. Então, e qual que era a dica? A dica é deixar aerar por muito mais tempo. Eu já tinha terminado e já tinha começado o segundo processo, que era entrar com a farinha de trigo. E ele disse que eu deveria deixar aerar muito mais tempo. Como eu não tinha tempo, eu achei que não ia dar tempo, né? Que o tempo ia ser curto. E mesmo assim eu arrisquei, comecei tudo de novo, fiz a outra. E a dele realmente fica mais aerada. Hoje eu digo para todo mundo, deixa bater muito. Muito, graças à dica dele. A dica do chefe. E os 2 outros chefes, né? Vamos, né? Porque temos 2 outros chefes maravilhosos. Sim. Helena Rizzo é uma referência mundial na gastronomia. Além de única mulher que estava lá presente, né? E lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, né? Exatamente. E aqui com uma homenagem às mulheres, né? Helena Rizzo é incrível, ela tem realmente um conhecimento vasto e ela sai fora da caixa. O que me chama a atenção da chefe Helena é o raciocínio dela de pensar numa história para transformar essa história num prato. Isso é algo muito incrível na chefe Helena, não é à toa que ela ganhou tantos estrelas, prêmios, né? Então, ela realmente tem esse lado assim criativo. Ela é muito criativa. E ela preza muito essa questão dos ingredientes brasileiros, né? Da brasilidade, das ervas. Muito, mas isso o chefe Rodrigo também. Vamos combinar que maravilhoso. Ele é muito, muito brasileiro. Ele traz muito essa referência Brasil, Nordeste, as raízes dele, né? E, gente, que chefe maravilhoso. Ele realmente é aquela calmaria, ele traz pra gente aquela paz. Quando a gente está nervoso e ele fala, tudo vai pro lugar, porque ele realmente deixa a gente assim, tranquilo. E como é que é a experiência lá de bastidor? Porque a gente vê, acho que segundos no programa, né? Um programa de 40 minutos, coisa assim, com os intervalos. Mas, pelo que tu está falando, eles andam muito mais, eles interagem muito mais com vocês cozinhando também. Eles não ficam lá, faz o showzinho ali, fala, vou pro bastidor e volta para comer, digamos assim. Não, eles entram nas bancadas, eles conversam conosco. Enquanto a gente está cozinhando, muitas vezes eles ficam passando durante as bancadas. Escolhem corredores, porque a gente fica dividido em corredores setores, ali, né? Cozinhando, né? Então, eles escolhem, se dividem e vão perguntar o que a gente está fazendo. De repente, se eles, tipo a dica do chefe Jacan, eles ajudam sim. Não, e é impressionante porque ele, teoricamente, não está te acompanhando, né? Não. Ele reparou que tua massa ficou pouco tempo, saiu, então realmente eles estão ali atuando. Atentos. E o momento que eles estão no camarim, eles têm câmeras que eles ficam observando a gente em cada ponto. Cada local que a gente está tem câmera em cima da gente e eles ficam acompanhando sim em todos os momentos. E aí tu falou que ficou em torno de 3 meses, mais ou menos 20 programas, eram um dia sim, um dia não.
Não, gravado todos os dias, todos intensamente, das 8 da manhã às 8 da noite. Mas entre os pontos altos, Carlos, desse MasterChef, a pergunta que não quer calar: como que você fez um peixe em 10 minutos? E qual que é a história por trás do peixe de 10 minutos? Tem um leilão, né? E eles têm que vender vamos explicar, tempo, porque né? não é todo mundo que A acompanha. prova do leilão. Vamos lá, como Jússi, explique a prova do leilão. Leilão, prova do leilão é um ícone do MasterChef. Sim. Tem em todos os MasterChefs, né? Em todas as etapas, em todas as edições, ele existe. E eu sabia que ele podia acontecer a qualquer momento. Então, eu estava psicologicamente preparada para esse leilão. Mas eu não podia imaginar na minha vida como seria o nosso leilão. Cada um é diferente. Sempre diferente. Quando eu vi que o nosso era peixe, eu confesso para vocês que me deu um alívio muito grande. Porque é uma área que eu domino muito. É peixeira, né? Então, Nossa! Tem que saber bem peixe, né? Vários tipos de peixes, né? Eu queria muito pegar uma tainha, sardinha, charuto, qualquer coisa muito referente à nossa região. Eu queria muito. Mas a gente não sabe o que vem pela frente no leilão. Aquilo é uma prova, é um desafio. E eu queria logo me livrar do leilão. Então, quando chegou o primeiro peixe, eu sabia que aquele peixe era um peixe muito bom para fazer em pouco tempo, uma carne branca e tal. Qual que era o peixe? Era um namorado, que era uma carne branca, né? Uma carne Então, o leilão é uma prova específica dentro do MasterChef que tu escolhe alguns tipos de peixe. Na verdade, cada leilão tem um tema diferente, né? E você doa tempo, né? Isso. No teu caso, daí era peixe. Sim, na tua edição era para todos. Peixes, para todos os participantes da 10ª edição. Então, e eles começam a dar o lance. A Ana Paula Padrão é que faz o leilão, que ela faz isso com maestria, né? Uma leiloeira de primeira. De mão cheia, Nossa! ela, né? Então, o primeiro peixe foi já o peixe que eu dei o meu lance, e o lance era dado e o tempo ia diminuindo. Então tu dava lá 1 hora, aí alguém dava 50 minutos. E foi diminuindo o tempo. E eu digo que eu não entendi a brincadeira de verdade. Baixou demais. Eu me perdi completamente. Na minha cabeça, eu tinha 15 minutos para fazer o meu peixe. Eu imaginei já a receita, porque tudo tem que ser muito rápido no MasterChef. Tu não sabe, até isso é uma pergunta, até como curiosidade, tu não sabe quando chega no dia. Não te dão nada de prévia, nada de pré-preparo. Tudo na surpresa. É tudo realmente na hora. Tudo. Tu não sabe nem o que tem de ingrediente, nada. Nada, absolutamente nada. Nem prova. Eles não dão dicas, nada. Não sabe se hoje vai ser prova, se não vai. Nunca. Depois eu até quero falar de uma prova que teve, que todo mundo esperou o tempo inteiro e ela não acontecia nunca. Então, sobre o leilão, voltando ali, eu dei o lance e achei que tinha 15 minutos. E eu dei o meu último lance, eu pensei, eu vou fazer um ceviche, né? Um peixe cru, tal, e vou conseguir 15 minutos. 5 minutos eu tenho para cortar meu peixe, filetar, limpar e deixo marinando enquanto eu preparo o resto. 15 minutos eu consigo, pensei comigo. Quando o leilão acabou, que o meu lance acabou, que Ana Paula Padrão disse, você tem 10 minutos. Jússi, corajosa, ela fala para mim. 10 minutos? Eu parei e disse, 10 minutos? Ela disse, 10 minutos, meu bem. E os chefes disseram, tu não vai conseguir 10 minutos. A Helena Riz e o chefe Rodrigo entraram em desespero. O desespero deles me deixou mais desesperada ainda, porque eles disseram, você não vai conseguir 10 minutos, ninguém nunca fez isso. E tal. E o chefe Jacão olhou para mim e disse assim, eu te conheço e você vai conseguir fazer. Quando ele disse isso, eu digo, deu a vontade que precisava. Se você diz, chefe, que eu vou conseguir, eu vou fazer. E aí, graças a Deus, eu consegui em 10 minutos. E qual foi teu prato para ser feito em 10 minutos? Eu fiz um crudo, que foi limpar, filetar, tirar escama, limpar o peixe de forma geral, tirar a pele e filetar isso com perfeição, né?
Mas é rápido. Com perfeição. Mas eu controlava tudo no relógio. A gente tem um relógio enorme na nossa frente, então eu controlava cada segundo da minha etapa. Cada corte era uma olhada para cima. O que dá mais pressão ainda. Então eu fui fazendo tudo na medida certa. E o mais incrível é que a gente não tem os utensílios à nossa volta. A gente tem que correr na cozinha para buscar o prato, para o empratamento. A gente tem que pensar em tudo. Não fica tudo na bancada. Não. A gente tem que correr para buscar. Então esse tempo está contando. Buscar as coisas, né? Faca, os utensílios de modo geral. Até isso conta já. Sim, conta no tempo que você Ele está só te gastando. entrega o filé. O peixe, no caso, né? Filé eu fiz. O peixe, desculpa. Então, foi bem assim, tenso, realmente. Eu tremia, minha perna tremia, porque eu tinha que dar jeito, eu tinha que conseguir, né? Era um desafio que eu precisava alcançar. E tu conseguiu fazer um acompanhamento também? Eu fiz uma água de cebola, que todo crudo precisa disso, uma água de tomate, uma água de limão. Eu fiz ela com essa água de cebola que estava bem ácida para dar uma pré-cozida no meu crudo. Ele não pode ficar marinado igual um ceviche, não é assim, né? Não compara com um ceviche, mas ele tem que dar aquele sabor do peixe cru marinado, digamos. E consegui fazer 2 molhos, mas Nossa, eu vou dizer em que 10 minutos. um dos molhos eu precisava de um liquidificador, sabe? Eu acho que no programa aparece um minutinho eu correndo com esse liquidificador e ele caindo no chão. Eu estraçalhei um liquidificador no chão. Imagina com a pressa, porque eu corri, né? com muito utensílio na mão, no braço. Então aquilo foi assim bem desesperador, mas deu tudo certo. E tanto tu passou na prova. Passei, ganhei essa prova com ganhou mérito. a prova, não só passou. Eu fui pro mezanino, né? Eu fui um dos destaques positivos em É, sabor. Foi o grande destaque. É que isso é bem importante, né? Porque não sei quantas pessoas tinham nessa hora. Eu acho que nesse dia já tinha 10 pessoas. Porque eu tem não, muita não gente que lembro bem fica ao no certo. intermédio, né? Acho que alguns vão para corte, não lembro quantos são 3 ou 4 vão para corte, né? Para uma prova eliminatória. 2 ou 3 vão passam para frente e alguns ficam no meio, né? Número de pessoas, né? Mas se destacar em cima disso, eu acho que é um das grandes diferenciadas, né? Nossa, e tu eu conseguir estar lá nos 3 de cada etapa realmente é uma para diferenciada. ir para o mezanino nesse momento, realmente foi para mim gratificante. Das provas que tu fez, essa foi a que tu foi melhor? Eu tive um peixe que eu fiz, que foi bastante sucesso, também frutos do mar, né? Um peixe em crosta de sal, que foi muito falado durante o programa, durante o pós. Todo mundo me pediu receita, que eu passei, tá no meu Instagram, eu deixei a receita completa. Então, ele é feito numa cama de sal, ele fica dentro de uma crosta de sal, tanto embaixo quanto em cima, como se fosse Cozinha no sal. Não, Ai, ele não delícia. cozinha no sal, ele é só para servir de um forno. Então, a carne do peixe, a gente coloca o peixe inteiro e essa carne fica suculenta e não salga. Seca. Não seca, gente, ele fica incrível, o sabor é incrível. Legal. Foi uma Vamos prova... buscar essa receita, hein, Lari? De forno é fica capaz de a gente não Sabia, né, queimar diz que a muito. gente tem aqui um chefe amador também, né? Não, Carlos, mas você vai vir aqui no podcast fazer, e aí a gente traz a Jússia também, que vai ser jurada? Não, Olha, E vai falar, e tá acabando o tempo. No máximo Tá acabando auxiliar o de cozinha. Não, imagina! Mas cozinhar é uma coisa engraçada, né? Há uns anos atrás a gente não cozinhava. Ninguém obviamente, prazo dia a dia, mas minha avó estava ficando mais velha e meu pai não cozinhava muito, assim, nada demais. E aí, como ela estava ficando mais velha, minha avó é portuguesa e tinha receitas dela, aquelas receitas de vó de não tem nada no papel, ela faz. Sim. Meu pai começou a sentar do lado dela e aprendendo a fazer. E aí, quando a gente se mudou para uma outra casa, ele fez uma área para cozinhar. E a partir dali ele começou a cozinhar. Começou a cozinhar muito, começou a cozinhar todo sábado, todo final de semana, começou a pegar muito gosto. Meu Seu pai Manuel também? Meu pai é temos muito, uma família meu de pai é chefes. muito estudioso, então ele estuda bastante as receitas, aprende. E o que acontece? Quando tu tem 2 filhos, tu começa a terceirizar. E meu pai foi terceirizando. Aí no final, hoje em dia, a gente brinca que a gente vai para lá, quem cozinha de vez em quando tem uma ajudante, lá não sabe o que minha mãe pega, senão ele faz uma zona na cozinha. Ou a gente. E ele mesmo não cozinha mais, ele só orienta, é só o chefe. Então a gente acabou aprendendo muito nesse tempo. Quando eu ainda morava lá, era novo, tinha uns 15 anos, a gente começou a cozinhar muito. E como eu não gosto muito de sair para balada, coisa assim, normalmente eu fazia programa era ir em casa cozinhar
para uns amigos. Que bacana. Então eu comecei a aprender muito a cozinhar por isso, porque em vez de sair à noite, eu chamava as pessoas para ir lá em casa e fazer pratos. E eu gosto muito de frutos do mar. Maravilhoso. É um programa maravilhoso, E né? das provas que você passou, que foram várias, essa foi uma desafiadora. Tem alguma outra que tu queira contar, que você passou por muita pressão ou que foi algo que tu falou, ai meu Deus, não vou conseguir, ou Teve uma se reinventou, né? Teve uma prova que não foi propriamente um sucesso, foi pelo contrário, foi algo que me deixou bastante triste e decepcionada comigo. Foi a prova que eu quase saí, que foi top 10. Eu acho que a gente já estava ali no top 10. Estava eu e Stephanie, uma parceira de programa. Ficou nós duas a fazermos um frisier. Para eliminatória já. Então, para quem não sabe, só explica o que é um frisier. Tá, é um doce feito com uma massa de bolo, e em cima vai uma gelatina, e frisier são frutas frescas, né? Um morango fresco, então ele tinha que estar realmente cru, fresco. Mas para que essa sobremesa ficasse realmente perfeita, ela vai uma base de creme feito com gelatina. Então, ela precisa, quando você desenformar, ficar perfeita, em formato durinha, firme. É uma receita saborosa e linda. E eu vou contar para vocês que, para mim, foi uma das maiores decepções minhas no programa, foi o frisier, porque é algo que eu faço muito na minha casa. Quando a prova eu soube que era um frisier, vocês observarem esse dia do programa, eu estava feliz da vida. Né? Teve inclusive o nosso semifinalista dizia assim, Jusce está na varanda da casa dela e Maria Antonieta vem conversar com ela, porque ela está tranquila e plena fazendo frisier, né? Então ele brinca com isso, porque realmente eu sabia o que era um frisier e sabia tudo dessa receita. E a gente, no MasterChef, como é uma prova de pressão, como é um programa de pressão, eu digo para vocês, a gente erra naquilo que a gente domina muito. Porque é a zona de conforto. Né? Olha, então, que interessante. Eu sabia muito fazer esse frisier. Foi a minha decepção. Tirei a forma, que eu vi que o meu frisier estava desmontando. Eu entrei realmente em surto. Assim, eu fiquei desesperada. Houve duas situações bem agravantes. Uma foi a falta realmente de gelatina ali. Eu coloquei a quantidade certa para um tempo hábil na geladeira. Porque a gelatina, ela precisa de um tempo hábil para gelar. Sim. A gelatina, para dar consistência, você precisa de pelo menos 4 horas de geladeira. E na pressão, eu não lembrei disso. As pessoas que conseguiram deixar aquilo duro, firme, elas usaram 5 vezes mais a quantidade de gelatina. Então, claro que depois de gelado, tu quase que não conseguia cortar, porque na boca a textura não fica gostoso. Então, a minha falha e da Stephanie foi essa. A quantidade. A quantidade de gelatina era perfeita, mas não para o tempo de 1 hora. Porque tem isso, né? Porque eu gosto de fazer gelatina, mas realmente eu nunca tinha pensado. Como é que tu adianta uma gelatina? Não tem como. Como é que tu faz tempo ela de ficar... geladeira. E depois, se demorar, ela estraga. Exato. Né? E se você colocar gelatina demais, é tipo sal. Demais, você nunca que vai conseguir tirar, né? A gelatina é a mesma coisa. Se colocar demais, quando você vai comer, é muito ruim. Você parece que está comendo plástico, né? A textura não é agradável. E na minha memória, eu só lembrei disso. Textura, eu queria levar sabor. Eu não lembrei do tempo que precisaria para desenformar. Então, esse foi o meu erro, que todo mundo pergunta, mas por que você errou? É o tempo hábil. Gelatina precisa de tempo. E aquilo te afetou de alguma maneira naquele momento, Totalmente. Né? E isso é somado à pressão que você estava sentindo ali dentro, né? Como que é isso? Como foi enfrentar... Ser uma mulher experiente, que tem uma vivência... Eu acho que tem 2 enfrentamentos, o coletivo e o próprio, né? Como é que você se enfrentou? Porque teoricamente tu está competindo consigo mesmo. Claro. A gente falou, tu errou uma receita tua caseira. Sim. Como é que foi isso? 3 meses quase no confinamento fazendo isso. Como é que é esse enfrentamento? Eu até comentei, eu tenho uma frase que eu digo lá, eu não me perdoo, mas não é porque eu não
aceito errar. Não, se eu cheguei a 57 anos e consegui entrar num programa, mesmo com 4 tentativas, é porque a gente aceita errar, sim, né? A gente não pode desistir dos sonhos, continuar faz parte. E eu queria muito continuar aquele sonho, né? Errar naquele momento por um produto que eu já tinha feito, que eu tinha experiência e que eu sabia o que estava fazendo, que foi o meu grande desafio da não aceitação, por eu estar fazendo algo que eu sabia, que eu dominava. Mas, enfim, tinha um outro agravante, que a Stephanie foi a última pessoa a sair ali naquele momento, que era muito minha parceira de programa. Ela era a pessoa mais chegada minha. Então, justo eu e ela foi para sair do programa. Nós éramos muito parceiras para tudo, confidente, troca de receita, trabalharmos juntas. Então, em vários momentos, os nossos quartos eram um na frente do outro. Então, a gente tinha a possibilidade de estarmos juntas de vez em quando. Então, isso fez com que me desse mais dor no coração. E ela era uma menina, né? Então, eu tinha mais como filha do que como qualquer outra coisa. Então, naquele momento, era um sentimento de mãe também. Então, me abalou muito naquele momento. Não só por mim, por ela também. E vocês continuaram esse contato? Sim. Ai, que bom. Ainda somos muito amigas. E dentro, muitas pessoas questionaram a tua permanência no MasterChef. Muitas pessoas, será que ela vai continuar? Será que ela vai ir para... E você continuou, você foi uma das 5 melhores do país, entre tantas milhares de pessoas. Como que foi essa questão dessa persistência? Foi um aprendizado para você? Você mostrou para muita gente como a experiência ela faz a diferença, né, nessa trajetória. Eu, por muitas vezes, eu pensei em desistir, principalmente depois desse episódio. Eu não conseguia mais buscar forças, porque a gente precisa realmente, como eu digo, coragem, força, precisa ter, sim. Porque a pressão é grande, mas as provas são intensas. Tem hora que a gente já não tem mais criatividade para trazer tanta informação de receita, de pensar rápido, né? E a pressão dos outros participantes vai afunilando, vai ficando mais difícil, obviamente, né? E depois de ter passado esse momento, então foi ficando muito difícil. E eu pedia socorro para casa, né, de noite, no telefone com a família. Então, assim, busquei esse apoio. Eu passei muitos momentos longe da família, longe do aniversário da minha netinha, que fez 1 aninho. Eu não pude estar nesse momento. Eu passei o Dia das Mães sozinha lá. Eu passei a Páscoa sozinha lá. Nossa. Então, foram datas importantes para quem convive em família como eu, né? Então, fez falta, sim, muita falta. E vai afunilando. Como é que foi o apoio da tua família nisso? Total. Teu marido, tu falou que tem um filho que mora fora, mas o outro mora aqui. Sim, esse meu filho que mora fora, inclusive no meio do programa, antes de eu entrar no confinamento, ele veio da Alemanha me ver, me dar um abraço, ficou comigo durante um dia, para me dar essa força. A família unida vale por muito, né? Sim, sem dúvida. Então, nesse momento, eu tive muito apoio da família, sim. A gente não podia contar nada para mais ninguém. Então, eles tiveram que guardar esse segredo em todas as provas, porque depois não é ao vivo, então a gente grava e vai ficando guardado, né? Então, a gente não pode contar nada. E essa é a maior angústia. Porque tu voltou, não tu pode já sabia revelar que tinha nada. saído. Sim. Eu sabia o momento que eu tinha saído e eu não podia contar nada para ninguém. Então, é difícil, é bem angustiante essa tem fase. uns detalhes assim que a gente não sabe. Não sabe, a gente está tentando. E ela tem muitos Carlos. detalhes. Nossa, ela tem muitos detalhes. Comentou que tem treinamento de ter que ficar em pé, psicólogo, uma série de coisas. Tem apoio para. E depois que você saiu, ainda tem um tempo, né, para você se recuperar de toda essa pressão, porque é muita energia acumulada pessoas te cobrando, os chefes e as outras, os outros participantes também devem ter pressionado. Pressão, porque todo mundo quer ganhar, né? É uma competição, então vai afunilando, sim. Quem acompanhou, quem assistiu, sabe e percebeu, deu de observar aí essa rixa de muitos ali para chegar na final, apesar de que a gente se dá muito bem, viu? Eu tive um bom convívio com todos, não teve nenhum ali que eu possa dizer para vocês, mas tal pessoa... Não, eu convivi com todos, mas claro que para conviver a gente também precisa
se controlar em alguns momentos, saber usar a maturidade a favor. E, Jussi, o teu prato que você foi eliminada, quais foram os teus desafios? Você foi eliminada num prato que era um embutido, né? Isso. Que tinha porco. O zampone. O zampone. E como que foi essa experiência? Quais foram os desafios? Depois desse prato, você tentou fazer novamente? O zampone foi uma surpresa. Nenhum de nós que estávamos fazendo essa prova, nós 5, já tínhamos feito. É um embutido com joelho de porco, é isso? Ele é com o pé do porco. Com o pé do porco. É difícil, muito difícil. Você já tinha feito? Nunca, nunca. Eu já tinha feito embutidos e já tinha recheado outras situações. Nunca um zampone, né? Ele é italiano, se eu não me engano, é uma receita italiana. E é maravilhoso. O sabor é incrível, né? Mas, gente, a gente precisa, na hora, fazer algo que você nunca fez na vida e muito complexo. Um zampone, ele leva 3 horas de cozimento, de cocção. Quanto e nós só tempo? tínhamos 1h30 para fazer todo o processo. Então, eu pensei, né? Não fecha a conta. Como? Não vai fechar essa conta. Então, a gente tinha que adiantar de algumas formas. E, entre elas, o que me veio mais rápido era usar uma panela de pressão. E não podia usar panela de pressão. Só que se não usasse, não chegaria. Não ia ficar macio, né, o suficiente. Se usasse a panela de pressão por 10 minutos a mais, ia estourar essa pele. Então, tudo tem que ser muito técnico. A gente realmente tem que ter experiência naquele momento de cozinha para que a gente consiga entregar um prato perfeito. Os chefes disseram que estava perfeito. O meu erro foi canela. Eles disseram que eu tinha usado um pouquinho a mais de canela. O zampone precisa de especiarias, cravo, canela, noz moscada, ele vai nessa composição. Então, eu até tinha o meu kit ali preparado, todos nós tínhamos, e eu fui colocando aos pouquinhos e fui experimentando, experimentando, mas os chefes estavam lá para avaliar. Para mim, estava perfeito, mas quem sou eu, né? Naquele momento, eu era amadora e os chefes disseram que tinha um pouquinho de canela a mais. E eu fiquei muito feliz de ter saído só por uma canela a mais. E estamos falando de alguém que já superou 36 mil pessoas, 900 e pouco. Então, chegar nos 5, se espera todos os pratos bons. Exato. E aqui, para Santa Catarina, ela é a nossa vencedora, né, Não, Carlos? mas não por isso. Mas já é uma vencedora de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não foi um erro. É porque realmente uma entrega de um prato num nível que já está nos 5, realmente é uma coisa no detalhe, são né? detalhes, Então, assim, acho exatamente. que, como ela falou, errou um detalhe tão pequeno que estava muito bom o prato. Não teve um erro, né? Não, é um foi. processo... Eu fiquei muito feliz com a situação. Se eu tivesse errado o prato, feito algo assim muito errado, eu ia talvez ficar um pouco chateada comigo, né? Mas eu entreguei um prato que eu fiquei muito feliz com ele, né? Satisfeita e alguém consigo, ia né? sair em algum momento, né? E quem ganhou? Tu conheceu? Obviamente conheceu porque estava lá, mas assim... ele era uma pessoa diferenciada? Tu tem alguma coisa para dizer com relação ao vencedor mesmo? E quem era seu favorito? Além, claro, de você lutar para ganhar, mas quem era o seu favorito ali dentro na competição? Teve vários momentos que a gente sonhou muito numa final, né? O Léo, por exemplo, ele era um parceiro de temporada ali, que ele brincava muito, que ele dizia que queria que fôssemos nós dois para a final. Ele dizia que vamos unir a rusticidade com a elegância da Jussi. Ele sempre citou isso, né? E levou. Tanto que quando ele saiu, ele disse... Ana Paula perguntou quem você quer que ganhe. Ele disse... A Jussi tem que ganhar esse programa e tal. Então, ficou a minha vontade de estar na final com o Léo, né? Com o Léo. Depois que saíram alguns meus mais de preferência, de convívio, né? Como eu já citei, Stephanie, o Hendrick também foi um parceiro ali que foi muito importante para mim durante o meu período ali do MasterChef em muitas provas. Foram vários que, se eu for citar todos agora, porque a gente começou em 18, eram bastante. Mas, quando chegamos ali no top 5... O meu parceiro maior era o Danilo,
né? Que é o caminhoneiro. Ele tinha uma cozinha bem rústica e eu acho que seria uma final muito bacana, eu e o Danilo. E seria cozinhas completamente diferentes, né? Acho que seria bem bacana. Mas a minha torcida era para a Luma. Ali dos 5, do top 5 era para a Luma. Ela era uma menina criativa, muito criativa. Ela saía um pouco fora da caixa, ela tinha uma calmaria para fazer as provas. E tanto que eu falo, quando eu saí, ela pergunta, Ana Paula pergunta, para quem você está torcendo? Eu falo para a Luma, né? Então, essa era a minha torcida. Nesse momento. Agora, você saiu do MasterChef, eu imagino que tu estava dentro de um programa. E agora, como é que foi essa experiência de sair, de reencontrar a tua família? Imagino várias pessoas te procurando. Como que está sendo a vida? O teu dia a dia, a tua rotina? É uma surpresa, né? Quando a gente sai do confinamento, já é um alívio, assim, a gente poder conviver novamente com as pessoas que a gente gosta, já é bacana. Tu imaginava tanta exposição? Nunca imaginei o que eu estou vivendo hoje, né? Estar aqui com vocês é uma surpresa gratificante. Sai do confinamento, mas até sair todos os programas ainda leva um tempo, né? Leva. Tu tem os teus 5 minutos de anonimato ali até as pessoas a gente tem que fazer ver. silêncio, tanto que eu viajei, né? Quem me acompanhou ali, eu passei aí quase 30 dias fora durante o programa, voltei para gravar a final ao vivo, mas depois que acaba o programa, então aí é que começam literalmente os convites e a gente tem que tentar atender de todas as formas possíveis, porque é isso que a gente foi buscar, né? Esse reconhecimento e conquistar esse lado aí pessoal. A realização do sonho não era só estar no programa, e sim fazer com que ele fosse bonito, a trajetória seja que ela fosse bonita, né? Não levou só você, né? Levou a cidade, né? Levou acho que até estado. Hoje o estado, acho que de Itajaí, acho que é a primeira e até hoje única, né? Participante, orgulho, principalmente que chegou lá, mas acho que qualquer um que entra já é um grande vencedor, mas realmente chegar onde chegou é uma coisa que tem que levar a tua região, Itajaí, Itapema, Porto Belo, onde a gente mora, Balneário e tal, onde hoje tu mora em Porto Belo. Que é náutico, né? Que é náutico, mas é um orgulho muito grande, assim, né? Sim. E a gente pode esperar um restaurante no futuro, daqui em Santa Catarina, da Jusce, para a gente experimentar essas delícias? Então a gente até está avaliando essa possibilidade. No momento, não. Digo que não está nos planos ainda. Nem deu tempo, né? Pelo menos até a metade do ano que vem, a gente tem contrato com a empresa, né? Com a Band, que a gente tem alguns segmentos, agendas para serem cumpridas, que nesse momento, se eu entrar nesse lado, eu não vou ter tempo para cumprir tudo que eu preciso, mas vamos avaliando. Tem estudos. Quando é que acabou? Acabou recentemente, né? Faz 2 semanas. 2 semanas, muito recente. Ela ainda 2, 3 semanas, né? Sim. 2, 3 semanas. Que tu saiu faz mais tempo do anonimato e já saí, isso. O ao vivo foi agora. Isso, então, é uma coisa bem recente. Bem recente, mas a gente já está dando uma cobradinha aqui para experimentar esses peixes deliciosos. E a gente já fez até umas propostas aqui no offline, né? Exatamente. De a gente vir tentar fazer uma experiência, porque a gente conversou, tu nunca fez a bordo, né? Então, tu nunca cozinhou a bordo de uma embarcação. Que experiência então, incrível sabe, seria. A gente não proporciona uma experiência boutique maravilhosa dessas, a bordo, né? Com 1 ou 2 pratos que tu tenha sido, talvez entrado pratos principais, sobremesa, um bolo, com a certeza. Tua... Eu acho que o Carlos quer cozinhar contigo, Jusce. Não, quero aprender, né? Vamos aprender. Vai ser meu acompanhante lá. Vamos fazer juntos. Eu sou subassistente, né? Porque, meu Deus, vou atrás. Aquela que vai experimentar para ver se tá bom. Ótimo! Essa é a melhor, né? Mas, Jusce, a gente agradece. Mas antes, Carlos, de você agradecer, ela está hoje trajada de rosa. Nós estamos em outubro. Você representou por muito tempo essa sensibilidade, a experiência, o teu talento, né? E as mulheres, hoje a gente sabe que qualquer tipo de doença, ela tem a ver também com o psicológico, né? Totalmente. E qual que é teu aprendizado? E a prevenção em relação ao câncer de mama, né, é a dica mais importante para se dar para as mulheres, né? Mas qual que é a lição que você deixa aqui para o público feminino, falando do público feminino, justamente porque é um mês de alerta, né? Claro.
E você está aqui representando isso também, né? Eu queria que tu deixasse teu recado para as mulheres aí nesse Outubro Rosa. Eu acho que a minha idade mostra mais do que nunca essa precisão, necessidade, né, de estarmos aí prevenindo anualmente, fazer todos os exames, o exame de toque, assim como os exames, procurar um médico, fazer todos os exames é necessário, sim, anualmente. Eu sou uma mulher que desde os 45 anos venho acompanhando, principalmente por ter casos na família de câncer de mama, então sempre tive bastante preocupação em relação à saúde. E sempre fui muito assídua. Inclusive, meus exames eu faço na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eu levo esse lado aí bem pessoal para isso, porque acho que o atendimento e o acolhimento delas faz com que as mulheres se sintam realmente protegidas nesse momento, ter quem ajude, quem auxilie. E acho isso muito importante, muito bacana mesmo. E no que precisar de mim nesse sentido, e a rede vou de estar apoio sempre da mulher disponível. Uma associação ali bem interessante, que muita gente se dispõe voluntariamente. Minha mãe, durante muitos anos, foi da rede de apoio de mulheres, justamente para dar esse apoio, que nem tu falou, pessoal, é um tratamento pessoal, é muito importante. Prevenção é o melhor remédio. Prevenção sempre. E, inclusive, essa prevenção começa muito antes, até na própria alimentação. Exatamente. De você escolher o tipo de alimentação, praticar atividades físicas, né? Exatamente. Controle emocional. Ter hábitos saudáveis. Hoje eu digo para vocês que aos 57 anos o controle emocional ele é necessário. A gente parar 5 minutos não vai fazer diferença na vida. E dar uma respirada antes de tomar alguma atitude impensada, alguma atitude que te leve a alguma consequência que possa te trazer preocupações, né? Tá aí o MasterChef que não me deixa mentir, que inúmeras vezes eu respirei fundo, eu pensei muito, não respondi a muitas situações para me manter tranquila e saber que eu poderia ter uma consequência negativa e isso eu não queria para a minha vida. Então, isso que sirva de lição para todo mundo. Pensar um pouquinho antes de tomar atitude, até para montar um negócio, né? Eu acho que essa atitude de pensar para não ter uma consequência negativa e não trazer aí um problema pessoal, de doença, não conseguir dormir à noite, que isso vai levando a um problema de saúde, né? Sim, e é um prazer enorme te receber. Exatamente. A gente quer agradecer muito. Parabenizar, principalmente, né, por todos os teus feitos, a honra de poder chegar num programa desse, chegar numa semifinal ali. Realmente é um orgulho aqui para a cidade, para a nossa região e também, obviamente, você como pessoa está de parabéns. Muito coragem, obrigada. Resiliência, parabéns mesmo e desejamos muito sucesso aí, que você arrase e você é uma ótima chefe. Amém. Muito obrigada. Presentinho da Marina. Ah, que bacana. Tô falando que teu Instagram é aberto, quem quiser procurar algumas receitas... Pode acessar o Instagram. Claro. Qual que é o teu Instagram, Jussi? @ né? Jussi com Y, JUCY, .masterchef. Bem fácil de lembrar. Tá. Eu até queria deixar aqui um recadinho que eu entrei no programa com uma mensagem e eu falo sempre sobre isso. Queria deixar essa mensagem aqui também, que é em relação a nunca desistir de um sonho, independente da idade que a gente esteja, né? Eu acho que a coisa mais importante da vida é a gente saber que a gente vai alcançar alguma coisa por si, né? Algum sonho pessoal e esse sonho ele pode acontecer em qualquer momento da vida. Eu recebi muita mensagem dizendo assim: ai, mas eu passei tanto tempo da minha vida só vivendo para o trabalho. Não desista. Sim. Busque algo pessoal que vai fazer total diferença. Vamos ver, olha que linda essa camiseta da Marina. Essa camiseta é seleta. Aqui tem muita gente aqui na produção querendo a camiseta. Que prazer. Eu acho que o que tu falou faz muito sentido. Obrigada. Grandes empresários e grandes pessoas, se eu não me engano, só depois dos 40 e poucos anos, 50 anos, foi ter um programa, foi ser alguém reconhecida.
vários atores também, coisas assim. Então, eu acho que hoje em dia a saúde, independente da idade, faz com que tu tenha essa perpetuidade no futuro. Tu foi professora, fez várias coisas, talvez tenha a realização financeira, pessoal antes, mas agora tu tem a tua sentimental, que é aquele remeter a tua história de quando era pequena, ter um restaurante ou não, mas pelo menos realizou um sonho, né? Buscar algo por si, fazer algo por si, não tem idade não, a gente precisa sim buscar algo por nós, porque às vezes tem pessoas que trabalham uma vida inteira e fazem algo pelo lado financeiro, que é importante, claro que é, hoje a gente precisa disso, né? Mas tem que lembrar do lado pessoal, às vezes o lado pessoal ele tem que predominar um pouco mais, porque ter uma vida estabilizada é difícil hoje em dia. Então, esse lado pessoal pode transformar um pouco mais o futuro. Sim. Saber que eu, pelo menos, vivi, né? Com algo que eu gostava de fazer, com o coração. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer tê-la aqui. Seja sempre bem-vinda, Marina, também. Aqui é um prazer receber pessoas que nem você. Exatamente. O Carlos quer cozinhar e a gente continua aqui com o Carlos pedindo as dicas da Jusce. Já vou entrar no Instagram e roubar umas receitas. Eu adoro também. Peixe. Vamos fazer. E a gente continua com o podcast todas as quintas-feiras, 4 horas, com vários convidados, histórias maravilhosas. Acompanhe o podcast da Marina Itajaí aí pelos canais da Marina. Pelo YouTube, Spotify, exatamente. Até mais, pessoal. Muito obrigada.